Chile aqui, beijo, abraço. Vamos para as perguntas que foram arroladas aqui no meu Stories. Eu vou aqui agora tirar os comentários, ok? E vamos conversar sobre algumas perguntas que foram feitas. Vamos aqui, ó. Primeira pergunta do nosso irmão Luan Sofia, 2016, sei lá que código significa isso. Mas como refutar alguém ou alguém que prega a hipergraça? Com a Bíblia, muito simples. Porque o grande problema da hipergraça é uma supervalorização da graça em detrimento principalmente da depravação radical e do caráter irado de Deus a respeito do pecado da humanidade. Portanto, quando você usa a palavra de Deus para apresentar o Evangelho, você vai perceber que o Evangelho ele tem contexto. E quando tirado fora do seu contexto, o Evangelho não propõe isso, o Evangelho propõe de maneira tácita, de maneira direta, clara e objetiva, que toda a humanidade está radicalmente distante de Deus, impossibilitada de ter comunhão com Deus, destituída da glória de Deus e precisa de uma salvação, de uma intervenção graciosa e merecida da parte de Deus para que então sejamos salvos. Portanto, eu acredito que a principal catástrofe dessa pregação dita hipergraça é ignorar o estado da humanidade, é ignorar a depravação radical, é ignorar essa doutrina básica e elementar que faz todo sentido quando se prega então a salvação. Portanto, a única maneira de refutar a hipergraça é como refutar qualquer outra heresia, qualquer outro ensinamento inconsistente, é com a própria palavra. Em especial, eu diria com o livro de Romanos. Romanos, só para que vocês saibam, ele é um livro escrito pelo apóstolo Paulo e ele foi endereçado para a igreja em Roma, tal igreja que o apóstolo Paulo nunca havia estado presencialmente. Entretanto, ele tinha a expectativa de passar por Roma para pregar o evangelho na Espanha, portanto precisava do apoio tanto financeiro quanto afetivo da igreja de Roma para que então Paulo pudesse pregar o evangelho na Espanha. E por esse motivo o apóstolo Paulo apresenta o evangelho para a igreja em Roma de maneira muito sistemática. E por isso que você vai reparar o evangelho apresentado em Romanos de maneira extremamente organizada. O evangelho apresentado à igreja em Roma no livro aos Romanos é muito sistemático, é muito catalogado para que entendamos toda a abrangência do evangelho. Portanto, sem sombra de dúvida, o livro que foi a grande mola propulsora da reforma por Martinho Lutero continua sendo para nós uma instrução muito prática, muito própria acerca do evangelho como um todo, para que não deixemos de lado absolutamente nada daquilo que diz respeito ao evangelho e do seu pano de fundo e da sua implicação e aplicação na vida humana. Ok? Vamos lá para a segunda pergunta? Foi respondida com contento, meu irmão? Vamos aqui para mais uma pergunta. Essa pergunta também é boa, é do mesmo Luan. O Luan está com perguntas boas. É possível afirmar que existe profeta hoje em dia? A minha resposta para isso é um tácito sim e não. Sim e não por qual motivo? Porque não existe dentro dos parâmetros bíblicos proféticos. Os profetas bíblicos, a profecia bíblica já foi encerrada. Nada se acrescenta à profecia bíblica. Entretanto, o espírito profético das Escrituras continua sendo estabelecido nos nossos dias. Portanto, o profeta hoje em dia nada mais é do que aquele que prega com fidelidade a profecia bíblica. Enfim, a Bíblia não nos dá autorização para pensar que alguma coisa pode ser acrescentada à revelação que já nos foi entregue uma vez por todas. Portanto, eu creio no ministério profético desde que esse seja o da exposição das Escrituras Sagradas, que esse seja fiel às Escrituras Sagradas e que não deixe de lado nenhum princípio e nenhuma verdade descrita na Bíblia pelos profetas, tanto no Antigo Testamento, pelo Colégio Apostólico do Novo Testamento. Portanto, sim e não para essa pergunta aí do meu irmão Luan Sofia, ok? Vamos lá para mais uma pergunta. Vamos ver quais perguntas temos aqui.
Como largar o comodismo e realmente viver o que Deus quer para nós. Meus irmãos, para mim isso é muito simples. Nós abandonamos o comodismo primeiramente sendo salvos por Jesus. Segundo, tendo dignidade nessa salvação. E aí então vivendo aquilo que a Bíblia diz de santificar-se, continue santo a santificar-se e o ímpio na prática da sua iniquidade. Portanto, existe um esforço para aquele que foi realmente salvo e esse esforço é o de praticar a justiça de Deus. Entretanto, esse esforço de praticar a justiça de Deus, ele é proveniente do conhecimento da palavra. Como a própria Bíblia nos diz de maneira veemente, o meu povo perece pela falta de conhecimento. E de maneira muito, eu diria, urgente, é necessário que a nossa geração conheça a Bíblia que diz crer. Aquilo que nós temos visto, enfim, nas redes sociais, esse baile, enfim, de absurdos ditos, proferidos e declamados como se fossem verdades, enfim, esse baile de horrores teológicos, escatológicos que nós temos visto aí na internet, nada mais é do que proveniente de uma profunda ignorância bíblica, e eu diria tanto essa ignorância bíblica de quem a proclama, mas também de quem a escuta, porque se aqueles que escutam tivessem um mínimo de decência e responsabilidade bíblica ao escutar uma pregação, ao escutar um ensino dito, o ensino de Deus, eles saberiam discriminar o que provém de Deus e o que não provém de Deus. Portanto, eu realmente creio que a nossa geração precisa conhecer de maneira mais detida, de maneira mais profunda, a Bíblia que diz crer. E eu diria que isso passa-se por algumas coisas. Por exemplo, uma delas, nós não deveríamos aceitar nos púlpitos das igrejas ninguém que pregue outra coisa que não a palavra de Deus. E aqui vale uma observação: pregar versículos bíblicos não é pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus é pregar a palavra de Deus, é pregar o texto bíblico. Portanto, nós carecemos ansiosamente, necessitamos como geração conhecermos de fato a Bíblia. Não precisamos mais de algumas doses homeopáticas de encorajamento, de motivação, sendo que as nossas práticas nos condenam e nos apontam para a perdição. Precisamos entender e conhecer os mistérios da graça de Deus, precisamos conhecer os mistérios da santificação, precisamos ter uma boa teologia própria, porque sem sombra de dúvida a nossa resposta a Deus em adoração é proveniente de uma boa teologia própria. E aí eu cito então Apocalipse capítulo 4, quando João na ilha de Patmos está tendo a revelação apocalíptica, e lá então ele vê o cordeiro, o leão, sentado num alto e sublime trono. E quando ele diz que o leão está sentado num alto e sublime trono, ele também descreve os anciãos representando o colégio apostólico, representando as 12 tribos de Israel, e também junto com eles anjos, serafins e querubins, e todos eles se curvam em adoração àquele que está sentado no trono, na medida em que eles contemplam aquele que está sentado no trono. Em outras palavras, o que João está nos ensinando é que na medida em que conhecemos a Deus em plenitude, a partir da revelação da sua palavra, a nossa adoração será mais eficaz, será mais contundente e será mais integral e visceral. A pobreza de adoração que se vive nas igrejas hoje em dia se dá muito pela ignorância acerca de Deus, pois vivemos em um tempo onde as pessoas equivocadamente pensam que, por exemplo, o propósito do Evangelho é salvar humanos. Não! O propósito do Evangelho é manifestar a glória de Deus. Portanto, precisamos urgentemente retornarmos às Escrituras Sagradas e conhecermos a Deus sendo quem Ele é, ainda que esse conhecimento de Deus sendo quem Ele é, afronte toda a nossa arrogância, toda a nossa petulância e todo o nosso orgulho. Até inclusive aqui vai uma dica para você. Eu estou pregando, fazendo uma série de mensagens aí também através do canal Onda Dura no YouTube, que se chama Dilemas da Vida Cristã. Falamos já sobre livre-arbítrio, falamos sobre depravação total, radical, e eu falarei amanhã sobre a escolha incondicional de Deus, sobre a eleição de Deus, e eu creio que isso será de muito proveito para que você compreenda e entenda a profundeza da salvação que Cristo nos deu gratuitamente através do seu amor e graça. Portanto, como largar o comodismo? Simples.
Devemos e podemos só largaremos o comodismo na medida em que conhecemos a Deus, a sua vontade, através da sua palavra. Mas aí fica muito complicado, né? Se vivemos em um tempo onde as pessoas dizem crer no Deus que é revelado nas Escrituras, mas não creem nas Escrituras que revelam esse Deus, então a gente está num buraco de perdição completo. Portanto, eu acredito que você precisa compreender e entender que crer em Deus, primeiramente, significa crer em sua palavra, porque é a sua palavra que revela Deus a nós, e o Deus que nós conhecemos é o Deus revelado na sua palavra. Amém? Amém, igreja? Aleluia! Vamos lá para mais perguntas. Estou com paciência hoje, então a gente vai responder aqui bastante perguntas. Vamos ver aqui o que o povo está pensando, quais são as dúvidas, e o intento dessa live é poder cooperar, ajudar vocês a pelo menos sanar algumas questões aí de cunho, enfim, bem profundo na vida de alguns irmãos, ok? Essa pergunta muito boa. Por que a maioria dos cristãos são anticomunismo? Simples, porque o comunismo é anticristão. Você não pode dizer ser um cristão e acreditar nas teses comunistas oriundas e provenientes de Karl Marx, porque a doutrina marxista, em essência, é anticristã. Portanto, na verdade, originariamente, não é o cristianismo que é contra o comunismo, mas é o comunismo e o marxismo que é contra o cristianismo. Sendo assim, insustentável você manter-se nessa posição política e ideológica sendo um cristão. Então é muito simples, enfim, se você tiver um mínimo de conhecimento do comunismo, das teses, da implantação do comunismo, da questão das lutas das classes, assim por diante, você vai perceber que elas são completamente opostas à fé cristã e tentando, de certa forma, até diminuir aquilo que a palavra nos revela como sendo muito mais profundo. Quer ver? De maneira bem simples. O comunismo, oriundo de Karl Marx, ele prega que existe um problema na humanidade, esse problema na humanidade é a luta de classes, enfim, o proletariado e aquele que está no poder. Hoje em dia, obviamente, se reinventou essa tese marxista falando a respeito das minorias e os burgueses que ocupam o poder. E tendo, enfim, essa tese, o que eles arrogam e dizem que esse é o problema da humanidade. Resolva-se o problema da tirania do Estado, da tirania da burguesia, que você resolve o problema do homem. O Evangelho diz exatamente o oposto. O problema do homem é o próprio homem, a sua natureza, e ainda que o Estado seja resolvido, e ainda que o sistema político seja apurado e aprimorado, ainda assim nós viveremos em um estado de total perdição, perversidade e pecado, porque o problema é o homem e não o sistema que ele vive e aonde ele está inserido. O comunismo, para ser implantado em toda a sua ideologia, sempre foi anticristão e de uma forma muito abrupta, severa, clara e objetiva, dizia e continua dizendo que para se implantar a ideia comunista e, por fim, socialista, é necessário que, acima de tudo, a família seja destruída como instituição e as religiões, em principal o cristianismo, também seja abolido da experiência humana para que ele seja implantado na sua plenitude. Portanto, enfim, não é possível você crer em Cristo, na sua palavra, e crer no comunismo exatamente pelo motivo que o próprio comunismo é anticristão em essência. Amém, igreja? Vamos lá, o que mais aqui tem de dúvidas? Vamos ver aqui, ó. Qual é a doutrina seguida pela igreja Onda Dura? Então, basicamente, minha irmã Bela Lisa, a doutrina seguida pela igreja Onda Dura, acima de tudo, é uma doutrina que julgamos ser bíblica, portanto, temos fundamentos bíblicos para defender as doutrinas a qual nós abraçamos, mas, sobretudo, nós temos uma declaração de fé, uma confissão de fé no Google ou no nosso site da Onda Dura, que você pode ter acesso e ver discriminadamente os nossos pontos doutrinários acerca de Deus, da palavra, acerca da condição da humanidade, da salvação, da ceia e assim por diante. Mas, de maneira sintática, o que eu posso afirmar para você é que nós somos cristãos, portanto, confessamos a fé cristã apostólica, nós somos missionais, somos evangelicais
e também somos reformados no que diz respeito à soteriologia e a alguns outros aspectos da nossa doutrina. Entretanto, nós não nos rotulamos de uma maneira exclusiva, porque, sobretudo, nós somos uma igreja que busca entendimento na tradição cristã e na palavra de Deus para afirmarmos as nossas doutrinas. Ok? Vamos aqui. Galera, manda aí para mais pessoas acompanhar essa live e terem acesso a essas verdades que estamos conversando aqui nessa live, ok? Olha só essa pergunta, já que estamos falando sobre doutrina, né? Você se considera calvinista? Então, isso é um problema muito sério. Por qual motivo? Porque realmente eu creio nas doutrinas soteriológicas de Calvino. Entretanto, eu não abraço Calvino como sendo o meu Senhor, portanto eu me defino como um cristão bíblico que consegue enxergar todo o fundamento bíblico nas doutrinas soteriológicas de Calvino e da Igreja Reformada. Portanto, eu não me rotularia como um calvinista, porque é mais ou menos como alguém se rotular como, sei lá, qualquer outra linha ideológica, filosófica ou teológica. Eu não abraço todo o escopo calvinista, todo o escopo reformado, mas sim a base da minha doutrina é reformada, a base da minha fé em grande parte é calvinista. Eu admiro demasiadamente Calvino, assim também como o próprio Jacóbio e os armínios admirava Calvino. Eu abraço aquilo que ele fala em grande medida, porque eu creio que em grande parte daquilo que ele fala é de maneira muito clara descrito e explicado nas Escrituras Sagradas, e portanto eu não me diria calvinista, mas eu me diria um cristão bíblico que considera o valor teológico dado pelo nosso querido irmão Calvino ao longo da nossa história, mas não somente ele, tantos outros irmãos aí da Reforma, missionários, outros evangelistas ao longo da história, que compõem todo o cenário da Igreja de Jesus e que nós devemos dar valor. Portanto, enfim, eu não sei se eu respondi a contento, mas basicamente eu me definiria dessa forma, ok? Olha aqui, muito bom. Como a política e o cristianismo se alinham. Muito importante falarmos e tratarmos sobre isso. Por quê? A minha visão acerca da vida social, ela é muito kraiperiana. Eu realmente acredito que o cristão precisa de alguma forma estar inserido nas esferas de influência da sociedade. Como diria o próprio Calvino, nós devemos estar como discípulos de Jesus, incutidos nas mais diversas áreas de atuação da sociedade, seja política, educacional, seja na mídia, seja, enfim, nos mais desdobramentos diversos que existem na nossa sociedade. Entretanto, a minha visão escatológica, ela não é pós-milenista, ela não é triunfalista, pelo contrário, ela é amilenista, e, portanto, eu não acredito num triunfo da igreja sem Jesus. Eu creio que nós viveremos o reino eterno junto com ele em glória quando ele vier buscar a sua igreja, mas eu não creio que a igreja será estabelecida na humanidade como um reino milenar, onde ela atuará de maneira, enfim, plena no mundo atual. Eu não creio numa progressão de melhora do mundo ao ponto de que a igreja melhorará o mundo e estabelecerá então um reino teocrático. E sendo assim, portanto, eu creio que se alinham na ideia e no pensamento de que nós cristãos precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Portanto, como discípulos individuais, não como igreja-estado, nós devemos sim agir nos meios políticos, agir nos diferentes meios de influência da sociedade para estabelecermos minimamente o reino de Deus e de alguma forma propagarmos o evangelho. Mas sem sombra de dúvida, eu não creio numa igreja-estado, eu não creio que a igreja deva ocupar uma posição estatal de influência no estado. Inclusive me preocupo demais com o cenário político que estamos vivendo nos nossos dias. Não que eu seja anti-Bolsonaro ou pró-Bolsonaro, anti-Dória ou pró-Dória, ou seja lá o que for. Mas a minha preocupação se passa por um único motivo: essa miscigenação entre a igreja e o Estado, porque a história sempre provou que isso não dá certo e, de fato, nós devemos ser vigilantes em relação a isso, devemos orar pelas nossas autoridades governamentais,
Como cidadãos, sim, devemos observar todo e qualquer exagero cometido pelas autoridades governamentais. Entretanto, não podemos ter uma ideia equivocada, triunfalista, de casamento da igreja com o Estado, porque isso não dá certo. Amém? Eita! Virei aqui a câmera. Peraí, vamos voltar para mim. Vamos aqui para mais uma pergunta. Olha aqui, uma pergunta boa de cunho, enfim, emocional nesses dias, uma pergunta não tão densa e polêmica. Então vamos para essa pergunta aqui. Como acabar com a ansiedade e o medo? Meus irmãos, nós precisamos compreender que todo problema não necessariamente é espiritual, mas todo problema é espiritual. Como assim? É complexo de entender à primeira mão, mas eu tenho certeza que você vai compreender. Nós precisamos entender que todo o problema da humanidade, escuta o que eu estou falando, todo o problema da humanidade tem uma raiz. E essa raiz é a depravação, é o pecado original do homem que o afastou e destituiu da glória de Deus e, por consequência, trouxe a nós a morte e essa maldição da terra lançada contra nós, e nós mesmos passamos então a sermos aí acometidos de diversas doenças, inclusive sendo muitas delas de cunho emocional. Portanto, nós precisamos primeiramente resolver o problema espiritual da ansiedade e do medo. E o problema espiritual da ansiedade e do medo, a Bíblia descreve de duas formas. Primeiro, como se resolve o problema do medo? O perfeito amor lança fora todo medo. Portanto, precisamos nos aperfeiçoar no amor de Deus. Precisamos crescer no entendimento da graça e do amor de Deus para que não sejamos mais acometidos de medo, se tratando de ordem espiritual. Como acabar com a ansiedade? A palavra fala lá no Sermão da Montanha, palavras ditas por Jesus: não andeis ansiosos e preocupados com coisa alguma. Jesus ele está nos convidando a descansar no seu cuidado, na sua soberania, a descansarmos no fato de que Ele é sobre todas as coisas e Ele tem guardado os pássaros do céu, Ele tem guardado os lírios do campo, portanto Ele também cuidará e guardará cada um dos seus filhos. Portanto, a ansiedade e o medo, ela tem uma raiz profunda que é espiritual e precisa ser combatida de maneira espiritual. Entretanto, ela não somente é espiritual, muitas vezes ela é física e emocional. Aí então, o que eu diria para você é que, entendendo que o medo e a ansiedade é proveniente do pecado, é necessário que de uma vez por todas você lute contra esses problemas, compreendendo que eles não são a vontade de Deus para a sua vida. E portanto, as armas que você vai usar em primeira mão são espirituais, e em segunda mão também são armas, enfim, de cunho técnico, psicólogos, psiquiatras, medicação em algumas circunstâncias, para poder te ajudar a vencer a ansiedade e o medo. Amém? Vamos lá então para a próxima pergunta. Aliás, eu tenho algumas pregações que estão no canal Onda Dura no YouTube, onde eu falo detidamente sobre ansiedade e medo. Eu creio que vão te abençoar muito. Então vai lá no canal Onda Dura no YouTube, tem uma série, um tema que foi dilemas. Nesse tema dilemas eu abordo ansiedade, medo, luto, vários problemas de cunho emocional a partir do panorama bíblico, a partir, enfim, do prisma bíblico, ok? Vamos para mais perguntas aí. Vamos aqui responder essa pergunta, né, de atualidade. Qual a gravidade da heresia dita pelo Vitor Azevedo em relação à Bíblia? Eu diria total. Como muitos sabem, o Vitor Azevedo, ele é, e eu o considero, enfim, um amigo meu, eu amo ele demais, oro pela vida dele. Em vários momentos tentei ajudar ele de múltiplas formas. Entretanto, como pastor e pregador do Evangelho, que tem um rebanho para ser cuidado, eu não posso me isentar de me posicionar em relação a isso, porque de fato é um problema sério, dada a influência que o meu amigo Vitor Azevedo adquiriu nessa geração e nesses dias. E o que eu tenho a dizer a respeito do que ele falou, não a respeito dele, aqui eu não entro em méritos a respeito dele, mas sobre o que ele falou, é que aquilo que ele disse, e de fato ele disse, não foi um vídeo cortado, enfim, eu infelizmente assisti o vídeo inteiro,
para poder, enfim, de alguma forma fazer alguma afirmação categórica e poder de alguma maneira até inclusive cooperar e ajudar com a edificação da igreja nesses dias. E o que ele diz é de uma gravidade profunda. Por qual motivo? Porque tudo que nós conhecemos de Deus e do cristianismo é proveniente das Escrituras Sagradas, emanam da Escritura Sagrada. Meus irmãos, ainda que seja o Espírito Santo que nos convence acerca de Jesus, é só através da Bíblia que nós conhecemos Jesus de maneira contenta. Portanto, nós não podemos conhecer a Jesus e tampouco crer em Jesus se não cremos na palavra de Deus. E se de alguma forma desabonamos a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse e destrinchamos ela em fragmentos, enfim, toda a nossa fé é jogada na lata do lixo. Entretanto, é muito importante que vocês e todos saibamos que esse tipo de heresia, a qual, enfim, o Vitor infelizmente tem abraçado, ela não é uma heresia nova. Enfim, muitos estão dizendo, uma revelação nova. Isso não é revelação nova, meus irmãos. Estudem um pouco a história da igreja e você vai perceber que a história da igreja, em vários momentos, de maneira cíclica, tiveram pessoas que, de alguma forma, afirmaram esse tipo de coisas. Coisas como tais. Por exemplo, Marcião queria não pegar todo o cânon bíblico, mas fragmentar a Bíblia em apenas alguns escritos. E depois, ao longo da história, nós vamos ver algumas pessoas, enfim, por não saber explicar alguns textos, desabonando alguns textos bíblicos. E nós precisamos crer na canonicidade bíblica por causa da soberania divina. É o próprio Deus que quis se revelar a nós através da palavra. E, portanto, Ele mesmo garantiu que a própria palavra chegaria a nós de maneira fiel e fidedigna. E isso, de maneira arqueológica, história manuscritológica, você vai ter N argumentos para crer nisso, mas sobretudo o argumento da fé. Por exemplo, os escritos do Mar Morto, eles nos dão vazão para acreditarmos na canonicidade do Antigo Testamento. O Novo Testamento, meus irmãos, são os livros históricos mais bem preservados da história, mais ainda do que os escritos de Aristóteles, os escritos socráticos, os escritos gregos. O Novo Testamento tem provas e evidências cabais, disponíveis a todos nós para que entendamos a veracidade e a fidedignidade com a qual ele foi estabelecido. E, sobretudo, nós precisamos entender que o processo de canonicidade não se deu em uma reunião onde Constantino veio, fez uma assembleia e falou: galera, eu quero aqui juntar alguns textos para manipular o povo. Não, a canonicidade bíblica, ela se veio através da autoridade apostólica da igreja primitiva. O concílio dado por Constantino, lá no ano 325, ele é um concílio que foi estabelecido para, de alguma forma, afirmar basilares para então começar a canonicidade bíblica que transcorreu aí durante vários concílios posteriores. Mas, sobretudo, a autoridade da canonicidade bíblica não é por causa posterior, mas é por causa principalmente da igreja primitiva, que ela por si só, ela mesma garantiu quais seriam os livros que teriam a autoridade divina por serem de origem apostólica e carregarem o selo apostólico. Portanto, o que eu diria para todos nós é que precisamos estudar de maneira detida e profunda a história da nossa fé. Para isso, inclusive, aqui eu recebi de presente aqui uma série da editora Mundo Cristão, vou fazer um merchan aqui para eles, que é muito legal, História da Igreja. Tem 5 volumes que vai falar aí sobre os heróis da igreja, inclusive os nossos pais da igreja, e aí a reforma, a igreja contemporânea, e que vão dar para nós um entendimento panorâmico do que se transcorreu ao longo da história, para que nós pudéssemos descansar no cânon bíblico e crer nele como palavra de Deus. Portanto, a gravidade da heresia dita pelo Vitor Azevedo é profunda, porque ela mexe com toda a estrutura da fé, ela não mexe com a estrutura religiosa. Escuta o que eu estou te falando. Ela não mexe com a estrutura religiosa, ela mexe com a estrutura da fé, porque a religião nunca dependeu para a Bíblia para ser religião. Agora, a fé cristã sempre dependeu da Bíblia para ser a fé na qual professamos e cremos. Amém? Vamos aí para mais perguntas. Olha aí, boa pergunta. Se somos a imagem e semelhança de Deus, por que somos maus? Exatamente pelo fato de que Adão e Eva pecam contra Deus e por causa do nosso pai federativo Adão,
o pecado é inaugurado na humanidade, sendo inaugurado, todos nós herdamos uma natureza pecaminosa. Entretanto e sobretudo, é importante nós afirmarmos que não somos condenados pelo pecado de Adão, mas somos condenados pelos nossos próprios pecados. Portanto, ninguém vai para o inferno por causa de Adão ou por causa de Judas Iscariotes. Não adianta malhar Judas Iscariotes em período de Páscoa, meus irmãos. Nós pecamos e a condenação é oriunda e proveniente do pecado próprio do ser humano e não do pecado de Adão e Eva. Sobretudo e entretanto, Adão e Eva inauguraram o pecado, e tendo inaugurado o pecado, então nós herdamos a natureza pecaminosa, e sendo assim, se Deus não nos salvar, perdidos nós estaremos, ok? Essa é a razão pelo qual nós somos maus, pelo fato de Adão ter pecado e por sua vez ter nos dado essa herança pecaminosa. Olha aqui, uma boa pergunta, ainda mais nesses dias, né? A letra mata? Que letra? Essa é uma ótima pergunta, porque muitas pessoas estão falando, a letra mata, por isso que a gente não tem que estudar teologia, por isso que a gente tem que estudar a Bíblia. Meu irmão, você tem que estudar a Bíblia para não falar uma asneira dessa. Quando a Bíblia fala que a letra mata, ela não está falando sobre o estudo das Escrituras e tampouco sobre a Bíblia, mas ela está falando sobre o fato de que a letra da lei, ela sim é condenatória, porque ela aponta o nosso estado condenável e por sua vez digno então de sermos mortos e termos sobre nós a ira e o juízo de Deus. Portanto, ali é um texto que está afirmando a respeito da necessidade de um Messias para nos salvar e nos libertar da condenação do pecado, porque de fato a letra da lei ela foi nos dada para percebermos o quão condenáveis e condenados nós estávamos e quanto carecemos então da intervenção da graça de Deus para que fôssemos salvos. Portanto, meus irmãos, a letra não mata. Aliás, essa é uma desculpa, com toda o respeito, eu digo isso, é uma desculpa para preguiçosos, é uma desculpa para gente que não quer estudar. E deixa eu dizer uma coisa para você: a partir do momento que você disse proferir a fé em Jesus, você se fez um teólogo. Agora, a grande questão é se você é um bom teólogo ou um mau teólogo, porque todo aquele que quer se aproximar de Deus, de alguma forma, é um teólogo. Você vai ser um bom teólogo se você conhecer a letra das Escrituras e compreender a Bíblia para não falar besteiras e para não crer em besteiras. Portanto, é necessário que estudemos e, sobretudo, aqui eu vou dar uma dica para você: estudar a Bíblia não é ouvir pregações superficiais, emotivas, não é ter calafrios em cultos, em experiências gospel. Estudar a Bíblia é dedicar-se a pessoas que a conhecem, pessoas que têm a responsabilidade de transmitir a Bíblia como um todo. E aí, enfim, existem vários pregadores, estudiosos, seminários teológicos que podem muito te ajudar nesse período de tempo para que você entenda melhor a Bíblia e não seja tão raso na sua fé. Infelizmente, enfim, eu reconheço o quanto a igreja brasileira é rasa na sua teologia, ela é larga no seu evangelismo, mas rasa no seu conhecimento, no seu discipulado, e estamos trabalhando arduamente com o corpo de Cristo para mudar esse cenário. Enfim, eu creio no corpo de Cristo, eu creio na igreja de Cristo de diferentes tradições teológicas, eu creio, enfim, nas diferentes tradições teológicas, mas de fato precisamos conhecer melhor a nossa fé e precisamos estudar a Bíblia, porque a Bíblia não mata, pelo contrário, dela emanam vida, dela emanam salvação, é dela que conhecemos o Evangelho, os profetas, a lei, é dela que conhecemos o Messias e, portanto, a salvação dos nossos pecados e da condenação que está sobre nós. Aleluia, igreja! Vamos ver mais perguntas aqui. A Onda Dura acredita que a salvação pode ser perdida? Não acreditamos que a salvação pode ser perdida, e com todo respeito eu diria isso: a Bíblia não acredita que a salvação pode ser perdida, porque uma vez que nós acreditamos que somos salvos pela graça e pelo poder de Deus, então não fomos nós que fomos salvos, mas foi Deus que nos salvou. Não fomos nós que o encontramos, mas foi Ele que nos encontrou. E se foi Ele que nos salvou, se foi Ele que nos encontrou, é Ele então que tem a salvação em suas mãos. Portanto, de uma vez por todas, a Bíblia
afirma de maneira clara e tácita que não podemos perder a salvação, e a salvação não é mérito humano, e portanto a perda dela também não pode estar baseada no mérito ou no desmérito humana. Ela é graça de Deus, ela é dom de Deus, e como Jesus mesmo diz, todos aqueles a qual o Pai lhe concedeu, de forma alguma ele lançará fora. Como a palavra mesmo diz, todos nós estamos seguros na mão de Deus, e dela ninguém pode arrancar, dela ninguém pode sair, porque é Deus quem nos garante a salvação eterna, e sim, estamos seguros eternamente na salvação que Cristo nos concedeu graciosamente através do seu amor e bondade. Amém? Olha aqui, uma boa pergunta. Você já tem uma experiência maior? Não sei se eu diria que tem uma experiência maior, mas eu sou um crente esforçado. Você sente medo? Sim, por vezes eu sinto medo. Eu não sinto mais medos como eu sentia anteriormente, enfim, no meu início de caminhada com Cristo. Não sinto medo comum que algumas pessoas têm de perder a salvação. Não sinto medo de pregar o evangelho. Não sinto medo da pandemia. Não sinto medo de nada disso. Deixa eu dizer qual é o meu medo. O meu medo é de desagradar a Deus e de não viver uma vida digna da salvação que Ele me deu. Esse é meu medo, porque fui agraciado por Deus e essa graça é tão grande, tão poderosa, tão incrível, que eu não quero perder nenhuma gota dela, eu não quero em absoluto desperdiçar nenhuma gota desse favor que eu não merecia que Deus me deu. Eu não merecia a família que eu tenho, eu não mereço o ministério que eu tenho, eu não mereço absolutamente nada do que eu tenho, é tudo graça de Deus, eu reconheço isso, e o meu medo é desonrar a Deus, e eu sei que a maneira que eu posso desonrá-lo é pensando em por algum segundo, que isso foi conquista minha, e esse é meu maior medo, de tropeçar na arrogância, de tropeçar no orgulho, e que no nome de Jesus, Deus me livre do orgulho e da arrogância, porque eu quero sempre ter um coração sensível e quebrantado diante dele, porque eu realmente sei de maneira visceral de que tudo que eu possuo, de tudo que eu tenho de conhecimento é graça, dom de Deus, e não é de forma alguma conquista minha ou mérito meu. Ok? Olha aqui, muita gente me perguntou isso. Qual é o nome da Bíblia da foto que você postou? Então, cara, aquela Bíblia, na verdade, é uma Holy Bible, é uma Bíblia em inglês, não está aqui, enfim, mas é uma Bíblia da versão King James, em inglês, enfim, de vez em quando eu me esforço aí para tentar ler um pouco a Bíblia em inglês, portanto vocês não vão achar ela em português, mas ela é bem bonita, né? A capa dela é top demais. Já adquira o seu livro. Top, André, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada. Aliás, enfim, para quem está chegando aí e não sabe de qual livro ela está se referindo, é de um livro que eu acabei de lançar, está na pré-venda ainda, pela editora Quatro Ventos, chamado Viva o Extraordinário, que é uma exposição da vida extraordinária, portanto, do Evangelho, a partir do livro de Romanos. É muito legal, muito profundo e poderoso para transformar a tua vida. Enfim, foi prefaciado aí pelo meu amigo Luciano Subirá, endossado pelo Rodolfo Abrantes, endossado pelo meu amigo Davi Lago, enfim, por vários amigos meus que participaram desse processo aí do livro. Foi muito legal. Enfim, eu gostaria muito que você lesse, porque eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Você pode ter acesso a esse livro através do meu link lá na bio, ok? Vamos para mais perguntas? Vocês estão bem aí? Se estão bem, manda coração aí para cima, para eu saber aí se você está bem, está feliz, está sendo proveitoso esse tempo aí de live. Legal, a resposta foi boa, então vamos continuar com a nossa live até encerrar 1 hora. Olha aí, o que é milênio? Meu povo, milênio, pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, aqui já vai uma pista para você. No sábado, nós faremos na Onda Dura, a gente está fazendo todo sábado um programa online ao vivo. Esse sábado ocorrerá no meio-dia, para quem está acompanhando, enfim, que era às 20 horas da noite. Nesse sábado ocorrerá meio-dia, e nesse sábado nós vamos falar sobre escatologia, portanto sobre pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, dispensacionalismo, tribulacionismo, enfim, vamos falar sobre tudo aí que envolve a escatologia. Obviamente que é um estudo que
exige muito mais esforço do que uma live apenas, entretanto, vamos dar o melhor para você entender o que é esse milênio. Mas de maneira básica, aqui em perguntas e respostas rápidas, eu posso dizer para você que o milênio nada mais é do que aquilo dito por João na ilha de Patmos, tendo, enfim, uma revelação apocalíptica, portanto, enfim, dos tempos vindouros. Lá em Apocalipse 20, ele fala a respeito do milênio. E aí, então, a partir disso, surgem várias linhas de pensamento e de interpretação apocalíptica, algumas, enfim, pré-milenistas históricas, clássicas, pós-milenistas, amilenistas e assim por diante. E é sobre isso que a gente vai falar na live de domingo, meio-dia, através do canal Onda Dura no YouTube. Junto conosco vai estar meu amigo Bibotalk. Enfim, você conhece talvez ele aí, podcaster famoso aí, enfim, de teologia. Ele vai estar junto conosco presencialmente no domingo para a gente conversar sobre escatologia e sobre algumas visões aí escatológicas, ok? Marca na tua agenda, sábado, meio-dia, convida todo mundo, separe esse horário, porque eu tenho certeza que vai ser muito abençoador para a tua vida, ok? Vamos aí para a próxima pergunta, estamos indo para a reta final aí desse bate-papo que nós tivemos. Vamos aí chegar aí na reta final. Vamos ver essa pergunta aqui. O que acha da omissão de algumas pessoas em expor heresias tão claras no meio cristão? Eu acho que você está perguntando o que você acha da omissão de líderes que se omitem ao ver tantas pessoas expondo heresias tão claras no meio cristão. Meus irmãos, na verdade o que eu falaria sobre isso é uma disfuncionalidade da igreja cristã e da religião como um todo. De que maneira? Infelizmente nós vivemos em um tempo, eu diria, com um cunho meio anárquico gospel, onde cada um faz o que quer, onde cada um vai para a direção que quer e ninguém submete-se a ninguém. E isso passa-se pelo fato, por exemplo, do surgimento de igrejas que nascem do nada. Enfim, alguém que diz ter um entendimento de Deus, começa uma igreja aí na garagem da sua casa, sem nenhum estudo teológico, sem nenhuma confissão de fé, sem nenhum apoio denominacional, e começa então uma igreja, e aí é óbvio que vai sair um monte de bobagem, um monte de heresia, e por fim, o povo que está sob os cuidados dessa pessoa vai estar sendo subjugado a um ensino perigosíssimo. Então, na verdade, o que eu relataria é o que? É um problema muito maior, que inclusive passa por membros de igreja. Se você é membro de igreja, deixa eu dizer algo a você. Você é membro de uma igreja e isso é muito sério. É muito sério. Você não deveria viver a tua membresia de maneira displicente, negligente. Você responde socialmente e espiritualmente pelo corpo local a qual você está inserido. Portanto, você que é membro de uma igreja local, por exemplo, não deveria abraçar nenhuma teologia e doutrina que não seja da sua igreja local. E se de alguma forma a tua consciência dizer para você que aquela teologia e doutrina pregada na sua igreja local não é a sã doutrina, você deveria sair dela e procurar uma igreja fidedigna, a qual você vai então se amembrar e fazer parte dela de maneira fiel. Porque nós precisamos entender o valor da disciplina. Porque, por exemplo, vamos supor aqui, estamos vivendo um cenário aí, diversas heresias, polêmicas, exageros, enfim, diversas coisas acontecendo aí no cenário cristão. A pergunta que eu faço é, quem vai disciplinar esse povo? Sabe quem? Ninguém. Só Deus. Por que ninguém vai disciplinar esse povo? Porque esse povo não é submisso a ninguém. Não tem ninguém que possa corrigi-los, não existe ninguém que possa colocá-los no banco, não existe nenhum conselho, não existe nada que possa parar eles. E isso começa por um falso entendimento da membresia da igreja, que passa pelo membro e também pelos pastores. Aí eu apelo para os pastores, vocês pastores, nós pastores, precisamos entender o valor de sermos submissos aos nossos irmãos, termos uma espécie, enfim, de conselho ao nosso redor, para que de alguma forma, se cometemos erros, eles possam intervir para cuidar da igreja e preservar da igreja de Cristo. Precisamos, enfim, ter uma confissão de fé. Sabe, algumas conferências que eu prego, volta e meia, são uma confusão doutrinária, porque, enfim, vem um, prega uma coisa, vem outro, desprega o que pregou, o outro prega o que não pregou, e aí vem um, prega nada com nada, enfim. Precisamos
de fato saber no que cremos e professar o que cremos de maneira veemente. Por esse motivo, nós, como Igreja Onda Dura, temos procurado viver exatamente o que eu estou falando aqui para você. Temos uma confissão de fé clara. Eu estabeleci um conjunto de pastores que de alguma forma podem apelar, me corrigir e de alguma forma me alinhar, ainda que eu seja presidente da denominação. Existem pastores que disciplinam líderes, disciplinam ovelhas, e nós entendemos o valor da membresia dentro da igreja, e nós não estamos mais preocupados, graças a Deus, com o número de pessoas nas nossas igrejas, mas estamos preocupados sim com o número de membros, discípulos, gente que é fiel a Deus, que ama Jesus e ama a igreja. E portanto, é por esse motivo que muitos são omissos porque não têm o que fazer. Por exemplo, muitos desses líderes não são a minha responsabilidade, por mais que sejam meus amigos, por mais que alguns sejam conhecidos, vários deles eu procuro, corrijo, alguns deles, enfim, submetem essa correção, outros não. Entretanto, ninguém pode parar, porque de fato, infelizmente, rompemos com alguns aspectos históricos que são fundamentais para a igreja. Ok? Olha aqui, uma pergunta mais de cunho doutrinário, prático, acerca de um sacramento aí que é a ceia do Senhor. Quem não é batizado pode tomar a Santa Ceia? A Santa Ceia, ela é um meio de graça e também um valor simbólico para aqueles que professam a fé em Jesus. E por sua vez, essa profissão de fé em Jesus vai se desembocar no batismo como um ato público e um ato visível da graça de Deus para a salvação daquele que creu. Portanto, a ceia, ela só faz sentido para quem crê. Para quem não crê, a ceia, ela só é acúmulo de condenação e suco e pão. Portanto, ela não tem valor espiritual algum para quem não crê. E aquele que crê, por sua vez, deve se batizar. Portanto, nós, como igreja, não impedimos que quem é membro da igreja e nem quem não é batizado participe da ceia. Entretanto, o que nós sempre deixamos muito claro é que a ceia é algo que tem poder para atuar na vida daquele que crê em Jesus, daquele que confessa a fé em Jesus, e esse que confessa a fé em Jesus deve participar da ceia com santo temor, porque, como diria o apóstolo Paulo, muitos daqueles que confessam a fé em Jesus e participaram da ceia de maneira indigna, beberam da Santa Ceia para sua própria condenação. Portanto, a ceia deve ser encarada com extrema responsabilidade, porque é um sacramento estabelecido pelo próprio Cristo. Amém? Olha aqui, uma boa pergunta. É errado não querer casar, desde que você não fique na fornicação, na pornografia, numa vida imoral sexualmente? Não é errado não casar. É errado você não querer casar se isso tem algum cunho, eu diria, traumático, ou algum cunho imoral, algum cunho, enfim, que não seja único e exclusivamente o desejo de servir a Deus. Porque nós percebemos na Bíblia diversos homens e mulheres que decidiram não se casar para dedicar-se ao Senhor. Portanto, eu diria que é um problema se isso vier proveniente de algum trauma emocional, se isso for proveniente de alguma dor, algum problema não resolvido, porque você precisa resolver esse problema e então desejar aquilo que a natureza nos aponta para que desejemos, que é o casamento, e entendendo também que o casamento é uma comissão e um mandamento divino. Mas obviamente tem as suas exceções, como por exemplo do próprio apóstolo Paulo, que é muito importante que saibamos, inclusive, que provavelmente foi casado e possivelmente se tornou viúvo depois, e aí então depois não quis mais se casar para dedicar-se a Jesus. Portanto, eu diria que não é errado desde que você dedique, enfim, a Jesus essa castidade aí dedicada a Ele e para a glória dele, para a pregação do Evangelho. Ok? O livro vem autografado? Não vai autografado, infelizmente, mas também, enfim, o meu autógrafo não tem poder nenhum, eu não sou nada, sou servo de Deus, mas obviamente que eu entendo que muitos, enfim, querem ter o carinho, e eu não tenho nenhum problema com isso, não acho que isso seja idolatria, mas ele não vem autografado. Eu vou fazer, enfim, algumas andanças aí pelo Brasil, e nessas andanças aí pelo Brasil, quando passar o coronavírus, vou estar levando meu livro e também aí podendo fazer uma dedicatória, enfim, para quem quiser. Mas, enfim, meu autógrafo não tem nenhum poder, mas as verdades que estão naquele livro são poderosas e eu tenho certeza que vão te abençoar demais, ok?
Pergunta, o que diz da predestinação? O que eu digo é que ela existe e ela é bíblica. Vamos lá para a próxima pergunta. Como você conheceu a sua esposa? Eu conheci ela na igreja, ela chegou na igreja linda e formosa e de alguma maneira Deus cativou logo pela primeira vez o meu coração, o coração dela, e aí então ela veio dar em cima de mim no Orkut durante a semana, começamos a conversar, depois de algum tempo começamos a namorar, depois de algum tempo noivamos e então casamos. Foi assim que eu conheci a gatíssima esposa que eu tenho, maravilhosa. Beijo, Lari, te amo. Vamos lá para mais uma pergunta. Última pergunta, gente, porque vai encerrar aqui a live e eu preciso deixar ela salva, ok? Onda Dura acredita no batismo no Espírito Santo? Então, nós não acreditamos no batismo como Espírito Santo como sendo um batismo diferente do batismo em Jesus. Porque cremos que é impossível viver a vida cristã sem a presença do Espírito Santo. Nós acreditamos que em algum momento da história cristã, alguns irmãos têm revelação e entendimento daquilo que receberam quando creram em Jesus, que é o Espírito Santo e, por sua vez, os dons espirituais e, portanto, podem agir e atuar através dos dons espirituais. Mas nós não acreditamos como uma segunda bênção, não acreditamos que alguém é possível viver a vida cristã sem o Espírito Santo e, simplesmente por esse motivo, não acreditamos que é uma conquista posterior. Pelo contrário, cremos que é um presente que vem logo após a conversão e o batismo em Jesus, como descrito em Atos capítulo 2, quando o apóstolo Pedro pregando diz: arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados em nome de Jesus e recebam o dom do Espírito Santo, dizendo de maneira muito clara que o batismo, o dom do Espírito Santo é um dom recebido logo após o batismo em Jesus e, portanto, o início da vida cristã. Amém? Você foi abençoado com essa live? Espero que sim. Foi um prazer estar com vocês. Vou fazer, enfim, outras lives aqui, pergunta e resposta. Eu gosto desse bate-papo, é legal e eu creio que é edificador. Vou deixar salvo, ok? Essa live aqui, para você poder mandar para abençoar a vida deles também. Então vou deixar salvo aqui a live e também vou postar no meu canal no YouTube. Aliás, você pode ir lá no meu canal, se inscreve lá no meu canal no YouTube, é Pastor. Vou deixar salvo aqui, compartilha com todo mundo, foi um prazer, beijo pro Fique, amo você, Fique, pastor da Onda Dura Belo Horizonte, tamo junto. Galera, seguinte, quinta-feira, 8h30, eu faço live com o pastor Luciano Subirá, vai ser bênção através aqui do Instagram. Amanhã é quarta, 8 horas da noite, Dilemas da Vida Cristã, falo aí sobre a eleição incondicional de Deus através do canal Onda Dura no YouTube. 8 horas da noite, cola lá porque vai ser bênção demais no canal Onda Dura no YouTube, eleição incondicional, vai abençoar muito a tua vida. Amanhã, quarta-feira, 8 horas da noite. Foi um prazer estar junto com vocês, Deus abençoe, boa quarentena para quem tá, bom trabalho para quem tá trabalhando, tamo junto, Deus abençoe muito a vida de vocês. Tamo junto.